que nos tocou muito, né? O valor que ele tinha pela igreja. Ele, todos os domingos de manhã, né, nos fazia levantar da cama, se arrumar, a gente ia para o culto em alemão, a escola dominical, mas aquilo ali para nós trouxe um valor muito grande para as nossas vidas. Nós tivemos contato com a palavra de Deus, né? Estamos conhecendo, né, o plano de Deus para as nossas vidas, né? E descobrimos o maior tesouro de todos, que é Jesus, né? Então, maior legado não existe do que esse, né? Do que ele ter nos levado a Jesus, né? Nos levando para a igreja também, no seu testemunho de vida também. E outra coisa também interessante é a questão de música. Ele tocava alguns instrumentos, ele tocava clarinete. Durante muitos anos ele tocou havia banda na igreja, havia orquestra de Natal, ele tocava clarinete, tocava também gaita de boca, então tinha mais outro instrumento, mas eu acho que eu não peguei essa trompa. E então o louvor também fazia parte da vida dele também, né? E todos nós também apreciamos muito o louvor, a adoração, né? Como parte da vida, né? No dia a dia nenhum de nós é músico, mas o louvor é algo que é muito importante, né? Mas o que eu queria salientar é isso, é que conhecemos Jesus, né? Que é o maior tesouro, e é um tesouro que a gente não pode nunca abrir mão. Queria compartilhar com vocês uma palavra que tem estado no meu coração nas últimas 2 semanas, principalmente. Na minha leitura, no meu estudo, eu tenho lido recentemente mais sobre o livro de Jeremias, que é um profeta da cidade de Jerusalém. E o livro de Jeremias, ou Jeremias, é conhecido como o profeta chorão. E a razão é bem simples, é que enquanto ele era profeta, a cidade de Jerusalém foi cercada e destruída pelos babilônios. E ele fala de muitas tristezas, tanto que é o livro de Jeremias, a maioria de vocês conhece, e o livro de Lamentações, que é um livro muito triste, muito triste. Ele fala de toda a desgraça de uma cidade cercada por mais de 1 ano, em que a fome era tão grande que houve casos de pessoas se alimentando de carne humana. Eu peço licença para falar disso, para nós entendermos o contexto em que esse profeta escreve. E de repente, no meio de toda essa lamentação, ele escreve assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. É um contexto que não é para ter esperança nenhuma. É um contexto de morte, de desespero, de não ter uma saída. Lembro-me do que pode me dar esperança. E eu fiquei parado nesse verso, nos versos seguintes que eu quero ler com vocês, porque memória é algo muito poderoso. Aliás, no verso anterior ele diz assim, falando ainda das tristezas, ele diz: lembro-me bem disso tudo, de todas as desgraças que ele vivenciava, e a minha alma desfalece dentro em mim. Pela memória das coisas ruins, a alma dele desfalecia. E nós sabemos disso. Se você parar para lembrar das coisas tristes as quais você tem vivido, você vai amargar teu espírito. Memória é poderoso. Memória é uma característica muito humana. Por isso que ele ressalta e diz: todavia, eu me lembro das coisas tristes e desfalece o meu espírito, todavia, eu me lembro do que pode me dar esperança. E eu gostaria que esses próximos minutos, para que nós, que tivemos o privilégio de conhecê-lo, os filhos especialmente, que já têm uma herança tão clara dos ensinos dele, mas que nós pudéssemos lembrar daquilo que pode nos trazer esperança, daquilo que foi positivo, porque nós poderíamos parar aqui e fazer uma longa lista dos sofrimentos e das lutas do nosso irmão. Lutas com o Ano Novo,
condições nas quais ele veio para o Brasil, que ele já sofreu fora, a chegada, os últimos anos de doença, de fraqueza. Mas eu quero olhar o outro lado. Eu quero olhar aquilo que pode nos dar esperança. Porque hoje o nosso irmão já está usufruindo da esperança. Ele está vivendo essa esperança. Mas o profeta continua dizendo, ele fala, lembro-me do que pode me dar esperança. Eu quero destacar apenas 3 coisas. Primeira delas, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Hoje cedo, logo ao acordar, nós às vezes não nos damos conta, mas a misericórdia de Deus foi renovada, foi zerada. E Ele tem para nós não punição, mas amor. Ele tem para nós não castigo, mas acolhimento. Você fala, não, mas eu às vezes sinto que não é assim. Nós sentimos muita coisa. E às vezes nós corremos para longe de Deus e para longe do seu acolhimento. Não quero negar isso. Mas eu quero que a gente se focalize na misericórdia de Deus. No fato de que Deus nos olha não contando as nossas limitações, a nossa mesquinhez, os nossos erros. Ele não é um grande, severo juiz celestial anotando no livro preto tudo que nós fazemos de errado. Porque o livro teria que ser grande, né? Mas ele diz, olha, eu tenho para ti misericórdia. Se você voltar-se para mim, isso aqui tudo, eu não vou permitir que isso caia sobre tua cabeça. Se você se voltar para mim, isso aqui tudo fica apagado. Isso pode nos dar esperança. A segunda palavra que vem à minha mente é logo no verso seguinte, quando diz, é bem simples a frase, grande é a sua fidelidade. Gastão mencionou essa fidelidade. Fidelidade da nossa vida, mas a fidelidade de Deus. E nós cantamos sobre a fidelidade de Deus. Que Deus é fiel. E eu sei, na minha vida, que tem momentos que eu não sinto a fidelidade de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa óbvia. O que eu sinto não define a realidade. Às vezes eu sinto que o mundo acabou, mas o mundo continua muito bem, obrigado. Às vezes eu sinto que não sou amado, mas a palavra diz que eu sou amado. Então a fidelidade de Deus, eu falo, puxa, às vezes eu sinto que Deus não é fiel. O que eu sinto não define a realidade. E eu fico encorajado, já tinha ouvido antes, mas eu ouvi de novo dos próprios filhos o testemunho de alguém que conheceu a fidelidade de Deus e cultivou a fidelidade de Deus na sua vida pessoal. E se me permitem usar um termo mais moderno, curtiu a fidelidade de Deus. Ele usufruiu dessa fidelidade. E agora, ele está presente diante de Deus. Mas há ainda mais uma expressão que eu quero dizer, e aqui o profeta continua falando, digo a mim mesmo. Às vezes é importante a gente dizer para nós mesmos algumas coisas. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom, e ele repete várias vezes, é bom. Isso num contexto de desgraça. Então nós falamos das misericórdias de Deus, nós falamos da fidelidade de Deus, e eu não posso completar sem dizer da bondade de Deus. Bondade de Deus. E ele fala muito claramente dizendo assim, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A vida do nosso irmão foi o tempo todo no sentido de caminhar em sintonia com Deus, de caminhar no sentido de conhecer a Deus, de caminhar no sentido de conhecer essa fidelidade de Deus. E eu posso com confiança, não só pelo testemunho dos filhos, mas tantos outros que eu já ouvi, que ele afirmaria de boca cheia, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Esse é o momento de nós comprometermos a nossa memória com aquilo que pode nos trazer esperança. Eu queria deixar essas 3 palavras. Diante da inevitável, universal realidade da morte. Alguém já disse que morte é a mais democrática das realidades. Vai atingir a nós todos. Nós estamos
diante dos restos mortais de alguém que conheceu esse Deus. E não vou dizer que ele teve esperança o tempo todo, imagino que teve esses momentos de crise, é óbvio, todos nós temos, mas eu quero